Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da termodinâmica dentro desse grande módulo de resolução de exercícios. Para isso, vamos falar da mudança de estado da matéria. Os alunos que ainda não dominam esse assunto devem procurar pela aula teórica específica sobre o tema. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse assunto. A figura a seguir representa o diagrama de fases de determinada substância pura. Em que fase se encontra a substância quando estiver sob pressão de 4 atm a temperatura de 30 graus Celsius? Bom, a pressão de 4 atm está aqui e a temperatura de 30 graus está aqui. Então, aqui eu vou ter a situação A dessa substância, ok? E a situação A dessa substância, ou seja, esse ponto, está localizado na região onde a substância se apresenta na forma líquida. Como eu disse, o ponto A representa a condição descrita no item A. Portanto, a substância estará nessas condições em estado líquido. Está aqui o nosso ponto A, ó. Aqui a pressão de 4 atm, aqui a temperatura de 30, tá certo? Aqui a situação A dessa substância dentro da região onde a substância se apresenta no estado líquido. No item B, o problema diz: se a substância for submetida a uma pressão de 3 atm e a temperatura de 40 graus Celsius, o que ocorre? Bom, eu estou vendo aqui a temperatura de 40 graus Celsius e a pressão de 3 atm, tá certo? Bom, o que vai acontecer? A substância vai se apresentar com essa pressão e essa temperatura na situação que eu vou chamar de situação C, tudo bem? Exatamente sobre a curva de vaporização, uma vez que aqui eu tenho a região onde a substância se apresenta no estado sólido, aqui a região onde ela se apresenta no estado líquido, e aqui a região onde ela se apresenta no estado gasoso ou de vapor. Como ela está exatamente sobre a curva de vaporização, ela pode se apresentar no estado líquido, no estado de vapor ou simultaneamente nos dois estados. O que a gente percebe aí, ó. Veja que o ponto C, que representa a condição descrita, encontra-se sobre a curva de vaporização ou condensação. E, portanto, a substância poderá coexistir nos dois estados, líquido e gasoso. Olha aqui o ponto C, exatamente sobre a curva de vaporização. Pressão de 3 atm, temperatura de 40 graus Celsius. No item C, o problema pergunta: qual a situação da substância quando sua temperatura é 10 graus Celsius e está submetida à pressão de 2 atm? Bom, 2 atm com 10 graus Celsius, nós teremos exatamente o ponto triplo, ou seja, a substância estará exatamente no ponto triplo dela. Isso significa que a substância pode ser encontrada tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso ou de vapor. É claro que nem sempre a gente vai encontrar a substância nos três estados. Ela pode estar em apenas um, em dois, mas pode sim ser encontrada simultaneamente nos três estados. Aqui a gente vê, né, 10 graus Celsius com 2 atm, exatamente sobre o ponto triplo. Essa situação está representada pelo ponto T, que é o ponto triplo da substância. Logo, ela poderá coexistir nos estados sólido, líquido e gasoso. Apesar disso, pode ocorrer de observarmos apenas duas e até mesmo uma das fases. Como eu disse, o fato da substância poder se apresentar nos três estados não significa que isso vai ocorrer. Ela pode se apresentar em um, em dois, mas pode sim se apresentar nos três estados simultaneamente. Por fim, o item D diz o seguinte: agora suponhamos que a substância seja mantida sob pressão constante de 3 atm. Caso sua temperatura se eleve de 30 graus para 50, ocorrerá uma mudança de fase. Qual o nome dessa mudança de estado? Bom, aqui está a pressão de 3 atm, tá certo? Vamos mantê-la constante e vamos ver o que ocorre quando a temperatura é 30 graus, tá aqui, vou chamar esse ponto de B. E quando sua temperatura se eleva para 50 graus, tá aqui, eu vou chamar esse ponto de D, tudo bem? A gente observa que na situação B, a substância se apresentava no estado líquido,
ok? Já na condição D, ela se apresenta no estado de vapor ou no estado gasoso. Então a substância, quando teve sua temperatura elevada, passou do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Qual foi a mudança de estado que ocorreu? A vaporização, tá certo? Foi a mudança de estado que ocorreu. Como eu disse, a gente nota que o item se refere ao ponto D, né? A esse ponto aqui, ó. A substância estava aqui no ponto B, pressão constante. Quando a gente aumentou a temperatura, ela foi para o ponto D, ou seja, passando de líquida para gasosa. Bom, o ponto D está localizado na região do estado de vapor. Portanto, o que aconteceu foi a vaporização da substância. O mercúrio é uma substância que se expande ao se fundir e se contrai ao se solidificar. Sabe-se que o mercúrio se funde a menos 39 graus Celsius quando está sob pressão de 1 atm. O que ocorre com a temperatura de fusão do mercúrio se a pressão passar a um valor maior que 1 atm? Pessoal, como o mercúrio é uma substância que se expande ao se fundir, isso contraria a pressão, pois ao aumentarmos a temperatura do mercúrio, o seu volume aumenta. Portanto, eu terei que submeter o mercúrio a uma temperatura ainda maior para conseguir fundi-lo e contrariar assim a tendência da pressão de manter os átomos do mercúrio agregados. É exatamente isso que a gente percebe graficamente, né? Sendo o mercúrio uma substância que se expande ao se fundir, sua curva de fusão será do tipo representado no gráfico. Bom, o mercúrio, ele é como as substâncias em geral, né? Ele se comporta dessa forma, diferente da água, do ferro, do bismuto e do antimônio. Então, sua curva de fusão é essa curva que está representada aqui. A gente vê aqui, ó, o ponto de fusão do mercúrio, menos 39 graus Celsius. Ao aumentarmos sua temperatura para uma temperatura θ1, olha o que acontece com a pressão que era de 1 atm, aumenta também, ok? Graficamente a gente comprova o que a gente falou. Vemos então que sob pressão P1 maior que 1 atm, a temperatura de fusão passa para um valor maior que menos 39 graus Celsius, ou seja, a temperatura de fusão aumenta conforme a gente falou anteriormente. O bismuto diminui de volume ao se fundir e se expande ao se solidificar, assim como ocorre com a água, com o ferro e com o antimônio, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com o mercúrio que a gente viu no exercício anterior. Sabe-se que a temperatura de fusão do bismuto é 271 graus Celsius, quando submetido à pressão de 1 atm. O que ocorre com a temperatura de fusão se a pressão for aumentada? Pessoal, olha só, como o bismuto diminui de volume ao se fundir, isso favorece a pressão. Então, se eu aumentar a pressão, ficará mais fácil fundir o bismuto. Eu conseguirei fundir o bismuto a uma temperatura inferior a 271 graus Celsius. É o que a gente percebe graficamente, tá certo? A gente percebe aqui a curva de fusão do bismuto, diferente da do mercúrio. Aqui a pressão de 1 atm. Se eu aumentar a pressão para P1, o que vai acontecer com a temperatura de fusão? Vai cair. Ou seja, eu preciso de menos temperatura para fundir o bismuto. Uma vez que, como o volume diminui, isso favorece a pressão, tornando mais fácil o processo de fusão. Então, sendo o bismuto uma substância que se contrai ao se fundir, sua curva de fusão toma o aspecto do gráfico ao lado. Nós já mostramos aqui. Vemos então que sob pressão maior que 1 atm, a temperatura de fusão passa para um valor menor que 271 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de fusão diminui. Vamos para o nosso último exercício de aplicação.
Em um recipiente temos 200 gramas de água sob pressão de 1 atm e no estado de sobrefusão a uma temperatura de menos 8 graus Celsius. Agitando-se a água, nota-se que parte dela solidifica-se subitamente. Calcule a massa de água que se solidifica. Dados o calor específico da água, 1 caloria por grama e grau Celsius, e o calor de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Bom, a gente viu lá na nossa parte teórica que no estado de sobrefusão, a massa do sólido vezes o calor de fusão do sólido é igual à massa do líquido vezes o calor específico do líquido vezes o módulo da variação de temperatura, ok? Bom, aqui, como o líquido é água, a massa do sólido é a massa que vai se solidificar, ou seja, que vai se transformar em gelo. O calor de transformação é o do gelo, porque a parte da água que vai se solidificar se transformará em gelo. E o líquido? O líquido é a água, né? A massa de água, o calor específico da água e o módulo da variação de temperatura. Tudo bem? Bom, a massa que vai se solidificar de gelo, eu não sei qual é. Aliás, é isso que o problema pede, a massa de água que se solidifica. Então, a gente vai ficar sem saber por enquanto qual é o valor dessa massa. Mas o calor de transformação do gelo, o problema me deu, 80 calorias por grama. Tá aqui. A massa da água, eu também sei, 200 gramas de água. Então, tá aqui, 200 gramas. O seu calor específico, 1 caloria por grama e grau Celsius. Tá aqui. Vezes o módulo da variação de temperatura. Pessoal, a água está a menos 8 graus Celsius. Ao ser agitada, ela subitamente volta para a temperatura de fusão, que é 0 grau. Então, houve uma variação em módulo de 8 graus. Tá certo? Aqui, então, eu terei 80 vezes a massa de gelo igual a 1.600. A massa de gelo será 1.600 dividido por 80, e isso daqui vai dar 20 gramas. Então, quando 200 gramas de água sob pressão de 1 atm em estado de sobrefusão a uma temperatura de menos 8 graus é agitada, 20 gramas de água se transforma subitamente em gelo. Eu coloquei aqui para vocês de forma mais organizada nesse slide. A gente vê aqui, ó, a massa de água que vai se solidificar, que vai se transformar em gelo, 20 gramas. No nosso próximo encontro, ainda dentro do estudo da termodinâmica, prosseguindo dentro desse módulo de resolução de exercícios, vamos falar da transmissão de calor. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.